Esse vídeo aqui é uma aula para mostrar como funcionam os protótipos do Figma com a nova interface. E você vai sair daqui sabendo fazer as principais animações que você vê aí nos websites e nos aplicativos. E de quebra, você vai ver como a inteligência artificial contribui na hora que você estiver montando o seu protótipo. Quer aprender isso tudo? Então não sai daí. Fala galera, meu nome é André Sade e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você caiu de paraquedas aqui no vídeo e não tem a menor noção de Figma, se liga no meu curso grátis aqui de Figma que eu vou deixar o link na descrição. Vai te ajudar bastante aí a dar uma clareada para entender a interface. Mas agora, se você já sabe o Figma e está pronto para começar a fazer os protótipos, vamos direto aqui para a tela que o nosso vídeo hoje é bem prático. Bora! Então, a gente vai começar aqui por um exemplo bem simples. É um aplicativo de médico que você consegue achar doutores, de acordo com as especialidades dele. E o que a gente vai fazer vai ser bem simples para começar. A gente vai pular de uma tela para outra. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o ponto de ação no nosso design. Qual é o ponto de ação? É o nosso botão. A gente tem um botão ali, entrar. E ele vai ser o ponto que vai chamar a próxima tela. E para isso, eu vou trocar aqui da aba de design para protótipo. E já na hora, acaba mudando aqui o modo como eu vou operar todo o Figma. Como o nosso ponto de ação é o botão, eu vou clicar e arrastar aqui ele para cá. Ó, quando eu soltar, ele vai aparecer esse modalzinho aqui com umas interações. E a partir daqui eu vou explicar para vocês alguns conceitos. O primeiro é o trigger. O trigger é o gatilho. É como que você vai acionar esse ponto de ação. Vai ser arrastando, vai ser clicando, vai ser passando o mouse em cima. Então tem alguns tipos de trigger que você consegue fazer nesse seu ponto de ação. E para falar rapidinho aqui de algum deles, a gente tem o on click, a gente tem o on drag, que é para você arrastar, o while hovering, que é basicamente passando o mouse em cima. Tem alguns aqui embaixo também. E tem o after delay, que é depois de um tempo. Logo em seguida a gente tem os actions, que são as ações. Qual ação que você vai tomar? No nosso ponto de ação, a gente vai clicar e a ação que vai acontecer vai ser navegar para. Então tem algumas outras ações aqui, como navegar, mudar, voltar, scrollar até algum certo ponto. Então a gente tem várias aqui que a gente vai ver algumas delas aqui no vídeo de hoje. E logo em seguida a gente tem o destination. O destination nada mais é o destino. Se você clicar nesse botão, para onde que você está indo? Você está indo para o dashboard e aparece um nome aqui, ó, dashboard. Por quê? Porque aqui no meu frame, ó, tá escrito dashboard também. E por fim, eu tenho aqui o animation. O animation é a animação que a gente vai escolher. Você vai ver aqui no decorrer do vídeo alguns tipos de animação que eu vou mostrar para você e vou explicar como a animação funciona. Mas por agora, nesse exemplo aqui, eu vou usar o instant, que é instantaneamente. Assim que eu apertar no botão, ele vai automaticamente mudar para outra página. E aí agora eu vou clicar na minha página inicial, né, no meu primeiro frame que eu tenho que ver como é que vai funcionar no protótipo. E eu vou aqui, ó, no play, ó, eu vou clicar no apresentar. E aí a gente vem aqui no nosso ponto de ação, que é o entrar, ele automaticamente já troca para outra página. Então dessa forma fica mais fácil de você apresentar para o seu time ou todo mundo que estiver trabalhando com você. Dessa forma você consegue explicar melhor a jornada do usuário. E agora que a gente já criou o nosso protótipo, é legal você criar um ponto de partida sempre. Como que você faz isso? Você vem aqui, ó, em Flow Starting Points, e você vai adicionar um mais. E você pode chamar ele da forma que você quiser. Eu vou botar aqui, ó, tela inicial. Que aí eu já automaticamente consigo ver aqui que esse é o meu ponto inicial do meu protótipo. Se eu clicar aqui, ó, ele vai estar aqui do lado. E se eu apertar aqui nessa barrinha aqui, nesse ícone aqui em cima, ele aparece aqui, ó, Flows. Tem o tela inicial. Então, se eu estiver trabalhando num projeto maior, onde eu tenho a tela inicial, tem parte de pagamento, tem parte de configuração, para cada uma eu posso criar um flow diferente. Fica mais fácil de eu conseguir dividir e organizar o meu arquivo. E também para melhorar a experiência quando você estiver ali mostrando para o seu time, é você aplicar ele num device. Então, você tem aqui, ó, Prototype Settings, e você pode escolher um device aqui. Vou escolher o iPhone 13 mini, ele já me aparece aqui. Eu posso botar uma cor de background se eu quiser mudar, ou eu posso mudar a orientação e o modelo também. E aí o que a gente pode fazer? Se eu voltar lá no nosso protótipo, que ele já estava na aba aqui, tenho aqui, ó, ele já aplicado no iPhone e eu posso testar ele, como é que ele fica, e eu já consigo ter uma visão do layout, fica muito mais profissional. E tem mais uma coisinha também que dá para você testar o seu protótipo e mexer no seu design ao mesmo tempo. Isso é bem legal. Você tem essa opção aqui do seu preview, ó. Se você clicar aqui do lado, você pode simplesmente arrastar, botar aqui. E aí
eu quero mover isso aqui um pouquinho mais para baixo. Aí ele já move automaticamente ali. Se der o Ctrl Z aqui, ele já volta pro estado que estava. Então, se eu tiver o componente aqui e quiser testar uma animação exclusiva nele, eu já consigo ver em tempo real ali as coisas acontecendo. Então, fica muito mais fácil de você conseguir configurar o seu protótipo. Mas uma dica que eu dou, quando você for apresentar ali o protótipo final, usa sempre o com a abinha separada, porque todo mundo fica focado aqui 100% no seu protótipo e não tem nenhuma distração em volta. Agora eu vou ensinar um bem simples também para vocês, que começa a dar uma certa vida aqui para o nosso projeto. É como se fosse um aplicativo de wallpaper, né, para você configurar ali os planos de fundo do seu celular. O que você vai ter que fazer? Eu vou vir de novo aqui no protótipo, vou selecionar aqui o meu aplicativo aqui que eu criei, e aí eu vou selecionar o frame inteiro para eu chamar o próximo frame, que no caso tem a splash screen. Para quem não sabe o que é uma splash screen, né, que é um nome mais técnico, imagina que você abriu o seu WhatsApp lá. Antes de carregar todo o chat ali, ele mostra a logo do WhatsApp com uma tela preta. Essa telinha de carregamento se chama splash screen. Então é isso aqui que a gente está fazendo. E aí eu vou selecionar aqui, ó, e vou arrastar a setinha pro frame seguinte. Como eu não tenho nenhum ponto de ação, um botão, um link, alguma coisa parecida que simule que eu tenho que clicar, eu tenho que botar aqui o after delay. O after delay vai ser depois de um tempo, eu vou simplesmente aqui chamar a outra tela. Então eu vou deixar aqui, ó, after delay, tela inicial, e ao invés de instant, eu vou botar aqui, ó, dissolve. Dissolve, ele vai dissolver, ele vai tipo fazer um fade. E aí, se eu passar o mouse aqui em cima, eu já consigo ver como é que funciona essa animação. Uma coisa que eu quero falar para vocês é da curva. A curva a gente está com easy in and out. O que é o easy? Imagina que você tem 10 segundos para chegar do ponto A ao ponto B. Só que nesses 10 segundos, você pode gerenciar ele de diferentes formas. Você pode começar mais rápido e terminar mais devagar. Você pode ir numa velocidade constante e também chegar nesses 10 segundos. Como você também pode começar mais devagar e terminar mais rápido para também chegar nesses 10 segundos. Só aí você já tem 3 maneiras de fazer isso. Então isso que é o easy, é você controlar essa curva de velocidade manejando o mesmo tempo. Então aqui eu vou selecionar um easy in and out. E aqui eu também posso escolher a duração, né? No caso eu falei 10 segundos para vocês, aqui eu tenho 300 milissegundos. Eu posso botar mais ou posso botar menos. Eu vou deixar com 300 mesmo para vocês terem uma ideia de como funciona. E agora eu vou criar mais um flow aqui, ó, starting points. Eu vou chamar isso aqui de wallpaper. E aqui eu vou apertar o play para ver como ela funciona. Tá vendo? Ele não vai simplesmente estático como o botão. Cliquei no botão, apareceu já outra tela. Ele fica transparente e depois entra outra tela também em transparência, indo para 100% ali de opacidade. E agora uma coisa que eu vou ensinar para vocês dentro do protótipo é fazer o scroll. O scroll é uma animação super simples que permite que você navegue dentro da página. Você consegue simular isso dentro do Figma. Você só precisa configurar o seu design com uma forma apropriada. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. O primeiro eu vou mostrar o scroll vertical, que é esse que a gente está vendo. Então eu vou pegar a nossa tela inicial aqui e aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Clip Contents. Então se eu tirar o Clip Contents, vou dar um zoom menos, você vai ver que eu tenho aqui, ó, várias ilustrações. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas aqui, se eu olhar aqui em cima aqui da minha cabeça, eu estou selecionando todas elas e vou criar um auto layout. Eu vou apertar Shift A. Shift A é o atalho para o auto layout. Vou renomear layer para scroll. E para renomear eu só dei 2 cliques ali. E agora eu vou trocar para protótipo e vou vir aqui em overflow e vou botar, ó, vertical. Mas você vê aqui, ó, surgiu esse pontinho de interrogação. Tem um problema aí. Qual é o problema? É que o nosso frame, ele tá do tamanho do nosso conteúdo dentro. Eu vou pegar aqui, eu vou diminuir nosso frame para o tamanho do nosso celular. E aí o que eu vou fazer? Eu vou só ligar o Clip Contents para cortar, né, e esconder o que a gente tinha antes. E agora eu vou dar de novo aqui o play no nosso protótipo. Vou apertar aqui o R, ó, e a gente já consegue ver todo esse fade, né? E a gente tem o nosso design aqui. Já consigo fazer o scroll dele bonitinho. Só que tem uma coisinha só, ó. Tá vendo que ali, ó, prejudica a nossa leitura? Então, tem 2 coisas que eu posso fazer. Eu posso simplesmente adicionar uma cor de background aqui, ou eu posso ligar o Clip Contents desse frame específico de dentro. O que acontece? Ó, já automaticamente ele corta ali em cima. Nada aparece. Olha que legal, tá vendo? E a gente tem também esse mesmo scroll no formato horizontal. A gente vai aprender olhando esse nosso outro design que a gente fez aqui antes. Vou selecionar esses aqui. Eu desliguei, né, o Clip Contents. Agora eu consigo ver todos os elementos que estão dentro do frame. Eu vou apertar Shift A, vou vir em protótipo, clicar em Overflow. E ao invés de botar vertical, eu vou botar horizontal. De novo, apareceu a mesma coisinha. Eu vou diminuir o frame para a gente ter uma área de scroll onde os elementos de dentro possam correr. Eu alinhei ela certinha. Esse aqui está com 24. Vou ligar o Clip Contents. Eu já venho até aqui. Tem aqui meu outro flow, tela inicial. Eu vou clicar. Olha que legal. Já consigo selecionar as outras especialidades. Então,
Então é muito legal, fica muito mais fácil do desenvolvedor entender e fica muito mais real para você apresentar para o seu time ou o seu cliente. E a última forma de scroll é a que engloba os dois, tanto horizontal quanto vertical. Você provavelmente já usou o Waze, já usou o Google Maps, qualquer aplicativo de geolocalização, certo? Que tenha um mapa. Então você geralmente consegue scrollar tanto para cima quanto para as laterais, tanto horizontal quanto vertical. Dá para você fazer isso também. Para isso, o que eu fiz? Eu tenho aqui esse meu design e eu vou simplesmente selecionar o frame do meu mapa e vou botar aqui, ó, both directions. Both directions são as duas direções. Vou criar um flow, vou botar aqui, ó, mapa. Agora eu vou apertar aqui o preview rapidamente, só para ver se está funcionando. E ó, eu já consigo fazer aqui, ó, o meu mapa se mexer. André, como é que você está conseguindo fazer isso? Tem um jeitinho. Deixa eu tirar o Clip Content daqui. A minha área de scroll, tá vendo? Ó, ela tá desse tamanho, que é do tamanho da área que eu delimitei para o mapa aparecer. O tamanho do mapa, ele tá vazando, ele tá sangrando, que a gente fala. Ele tá maior do que o frame inteiro. E eu posso mexer nele, ele pode dançar lá dentro. E por isso que eu ligo o Clip Contents, né, para fazer com que eu consiga delimitar esse mapa. E aí, automaticamente, eu já vou botando ele dentro de como se fosse de uma caixa e só deixo a tampa aparente. E ali dentro eu vou mexendo. Como eu configurei ele para se mover nas duas direções, eu consigo mover ele dentro dessa caixa aqui nas duas direções. Antes da gente ir para o próximo exemplo, se você estiver curtindo o vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Então, bora pro próximo. Agora que a gente já aprendeu umas coisas bem básicas mesmo, de como você conseguir mover de uma tela para outra, ter um pouquinho de animação, mexer um pouco com a duração da animação, a gente vai para a parte um pouquinho mais complexa. Não é difícil, se você seguir o passo a passo e entender aqui o conceito, você vai longe. O que eu quero agora é adicionar um pouco mais de dinamismo, para que o protótipo fique mais dinâmico, que a experiência fique mais interessante, que a gente adicione deslocamento nesses objetos que a gente tem dentro do frame. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de uma funcionalidade chamada Smart Animate, que é animação inteligente. Eu vou simular aqui para vocês. Eu vou aqui no nosso protótipo, vou selecionar e ao invés de botar aqui, ó, Dissolve, eu vou mudar para Smart Animate. Vou deixar aqui com 300 e em todas as coisas que estão aqui. E aí a gente vai ver o que acontece. Então, não acontece nada de diferente. Por quê? Porque quando você usa o Smart Animate, você tem que fazer algumas configurações diferentes para que ele funcione perfeitamente. Eu vou mostrar aqui para vocês. O conceito principal é que o frame que você quiser animar, o objeto que você quiser animar, ele também tem que estar no frame anterior. E você tem que dizer o que ele tem que fazer. Por exemplo, digamos que eu queira que essas imagens venham de baixo para cima. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela aqui, vou dar um Ctrl C e vou jogar aqui no frame inicial, vou botar um Ctrl V. Eu vou jogar isso aqui para baixo, bem aqui para baixo, e eu vou apertar 2 vezes 0. Que aí eu estou tirando a opacidade. Então, o que eu estou falando para o Smart Animate? Que eu quero que ele entre de baixo para cima, que no primeiro frame ele está lá embaixo, no segundo frame ele está lá em cima, e também ele vai sair de 0% de opacidade para 100% de opacidade. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou dar um Restart Prototype e você já vai ver que isso acontece. E aí, qual é o próximo passo para a gente fazer com que essa animação fique um pouco mais lenta, né? Porque está tudo muito rápido agora. Eu vou de novo para a nossa aba de protótipo, vou selecionar aqui, e aí eu vou trocar ele para Slow, que é um preset que o Figma já tem. Então ele já tem uma certa animação onde ele bota os parâmetros um pouco mais devagar. E esse daqui eu também vou botar 1200 para aumentar o tempo que ele vai chamar o outro frame. Eu vou dar o play aqui para a gente conseguir ver melhor. Ó, tá vendo? Já fica muito mais fluido. Mas agora, vamos fazer isso também com os outros componentes, que vai ser muito mais legal. Eu vou fechar aqui para a gente conseguir ver melhor. Eu vou pegar essa barra de navegação aqui e eu vou colar aqui, vou apertar Ctrl V, vou jogar ela um pouquinho para cima e vou apertar 2 vezes 0. E aí, de novo, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou apertar aqui o play. Ó, viu? A nossa barra de navegação veio de cima para baixo e as imagens vieram de baixo para cima. E aí tem duas coisas dentro do Smart Animates que você tem que respeitar. Além dos mesmos elementos, os mesmos frames, eles têm que conter o mesmo nome, não pode deixar de conter o mesmo nome e ter a mesma posição no layer. Ou seja, esses objetos estão em cima. Então esse também que eu adicionei aqui tem que estar na posição lá em cima, porque senão acaba bagunçando e fica difícil do Figma entender o que você quer. E aí uma coisa que a gente pode ainda um pouquinho além ainda para ficar legal é pegar toda essa parte aqui, ó, do background e também adicionar na outra, porque aí a gente pode fazer uma animaçãozinha com ele. Então vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, mas agora tá vendo? Ele tá lá em cima. E aí o que pode acontecer? É dar algum tipo de problema no Smart Animates e ele não entender a animação que você quer. Então o que a gente vai fazer? Vai jogar ele lá para trás. Então eu tenho aqui, ó, essa tela e eu vou jogar ele lá para trás. Tá vendo? Tá na mesma posição aqui. Ó. Tem status bar nesse aqui e design. Tem status bar nesse outro e design. Então eles estão na mesma posição. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar 2 vezes 0 e vou jogar ele um pouquinho para baixo. Aí agora eu vou apertar aqui de novo.
Ó que legal, você viu que o background lá atrás ele deu uma caidinha assim, entendeu? Fica muito mais legal e a tua experiência fica muito melhor ali. E aí você vê a diferença que isso pode impactar no seu projeto. E agora, beleza, tá, eu cheguei aqui nessa minha página aqui, eu tô scrollando e eu quero ver o detalhe de uma ilustração. Eu gostei aqui desse primeiro aqui, por exemplo, e eu quero ver ela no detalhe. Aí, o que eu fiz? Eu construí um overlay. Por isso que a gente vai aprender como que se usa o overlay. E para isso, você vai fazer o seguinte. Vai de novo continuar na sua aba de protótipo, vai selecionar a imagem que você quer, e aí você escolheu essa sua imagem e você vai clicar e arrastar, porque ela vai ser o seu ponto de ação, né, que vai chamar a outra tela. Só que ao invés de você botar aqui, você vai deixar on tap, né, que é o trigger, que é o gatilho, e ao invés de navegar, ao invés de ir direto para aquele outro frame lá do overlay, eu vou botar aqui, ó, Open Overlay. Vou começar a ver algumas coisas diferentes aqui. A primeira delas é Overlay. Qual é o nome do overlay? Tá, Photo Details Overlay aqui, porque tá aqui cortando o resto da palavra. E aqui a gente tem aqui, ó, Photo Details Overlay. A posição do overlay Centered. Eu posso mudar aqui a posição. Tanto posso botar alinhado ao topo, à direita, à esquerda e ao centro. Eu também posso botar manualmente, eu posso escolher uma posição, eu posso botar na parte inferior, tanto na esquerda, quanto no centro, quanto na direita. Então tem várias posições que eu posso botar aqui. E eu vou deixar ela com center mesmo. E já tenho ligado aqui, ó, Closed when clicking outside. Digamos que essa imagem não tome a tela inteira. Às vezes fica aquele espacinho ao redor que mostra a interface de baixo. Se eu der um tap ali, se eu clicar ali, ele vai fechar esse overlay. Eu vou deixar isso ligado. O background também é uma forma de você isolar ali, a gente tendo um overlay, a gente tendo uma imagem em cima e aparecendo alguma coisa embaixo. É interessante que você bote um background que você cria uma certa distância. Você vai ver na hora que eu estiver fazendo o protótipo. Eu só vou aumentar isso aqui para 60%. Você pode mudar a cor, uma cor branca, alguma cor da sua marca, fica ao seu critério. E a animação, eu vou botar Move In e vou botar aqui, ó, de baixo para cima. E a gente tem o Slow aqui, que é o mesmo Easy, né, que eu escolhi, e a duração dele de 600. Agora a gente vai ver como é que isso aqui vai ficar. Eu vou lá desde o início aqui, ó. Já vi, beleza, dei uma olhada aqui, sei que é esse aqui que eu quero. Ó que legal, viu? Ele veio de baixo para cima, na hora já aparece ali, fica bem interessante, você já consegue mostrar ali para o seu time como tudo funciona. Agora, como é que eu faço para sair daqui? Tem duas formas. Lembra que a gente configurou para se eu der um tap fora, ele volta? Então você tem essa forma de fazer também, mas você também tem uma forma mais intuitiva, que seria o quê? Clicando no X aqui, ó. Se eu clicasse no X, isso aqui iria voltar. E aí, como é que a gente faz isso? Deixa eu fechar aqui. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso daqui, eu vou aqui em, ó, interações, aí tem, ó, on tap, que vou manter on tap, e eu vou botar aqui, ó, close overlay. E pronto, é isso. Vou de novo aqui chamar o meu protótipo, vou clicar aqui na minha foto e aí pronto, fechou. Agora eu já sei como é que eu uso um overlay e como é que eu fecho um overlay também. Então para esse modo aqui, você pode usar esse mesmo conceito para várias outras. Às vezes pode ser chamando um modal de criação de conta, pode ser qualquer outro tipo de elemento. Agora uma coisa que eu vou ensinar para vocês que é bem importante é como funciona a interação com botões. Como é que funcionam todas as interações com botões? Quando você passar o mouse em cima, quando você clicar, quando ele estiver selecionado, todas as formas que um botão tem, você consegue simular isso dentro do Figma. E eu vou mostrar aqui para vocês. Para isso eu vou, no nosso primeiro exemplo aqui, eu vou pegar aqui o meu botão, duplicar ele segurando o Alt aqui para fora, vou selecionar aqui e eu vou criar um componente. Para criar um componente, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, no Create Components, ou você pode apertar Command Alt K. Tudo que no Mac funciona o Command, no PC funciona com o Ctrl. Caso você esteja no PC aí, ao invés de apertar Command Alt K, você aperta Ctrl Alt K e aí vai funcionar da mesma forma. E agora nós precisamos criar as variantes dos nossos botões. Eu vou botar uma variante, eu vou chamar ela de Hover, vou criar mais uma variante e vou chamar ela de Click. Por quê? Porque eu preciso ter no mínimo aí umas 3 interações, certo? Uma quando eu passo o mouse em cima e a outra quando eu pressiono ele, quando eu clico nele. E aí o que vai acontecer? Eu vou chegar e vou deixar ele um pouquinho mais claro quando ele passar o mouse em cima e vou deixar um pouco mais escuro para quando eu der o tap. E agora eu vou ligar o protótipo. Vamos lá? Eu vou aqui, ó, clicar aqui e vou arrastar para o próximo. E aí eu vou deixar aqui, ao invés de on tap, vou botar while hovering. E aí ele vai change to, mudar para o hover. E também eu vou botar uma outra animação, não vou deixar instante, eu vou deixar com Smart Animates. E ao invés do slow, eu vou botar o easy in and out, que é uma interação um pouco mais rapidinha do que o slow. E a mesma coisa eu vou conectar aqui, ó, vou botar o on tap, porque quando ele passou o mouse em cima,
ficou de um jeito. Clicou e aí ele vai mudar para o estado de clique. Vou deixar ele com o Smart Animate, mesma coisa. E a única coisa que muda aqui é o trigger. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse primeiro aqui, né, que é o estágio de default. Vou clicar aqui, vou arrastar, né, com Alt, duplicando ele. E vou apertar Command Shift R. O que o Command Shift R faz? Ele faz um Paste to Replace, ele substitui. E aí eu vou deletar esse daqui, vou linkar de novo o nosso protótipo, vou deixar da mesma forma aqui. Dessa vez, ao invés de deixar com Instants, eu vou deixar com Easy In and Out mesmo. Vou ver como é que vai ficar as coisas aqui. Passei o mouse em cima, ó que legal, ó. Tá vendo? Então, dessa forma, todo mundo consegue entender melhor o seu protótipo e as interações dele. Então, você pode fazer isso com input de texto, com cards. Então, se você passar o mouse em cima do card, ele dá uma levantada assim e mostra um pouquinho mais de sombra. Então, tem várias coisas que você pode fazer e vários cenários que você pode aplicar. E aí, cliquei, simplesmente aparece a próxima tela da forma com que a gente configurou. A nossa última dica aqui que eu vou mostrar para vocês, ela é muito legal. Sabe por que ela é muito legal? Porque ela envolve inteligência artificial. E o Figma está com a inteligência artificial que está ajudando bastante na hora da gente montar os nossos projetos, na hora de escrever conteúdo de várias formas. E uma forma muito interessante que o Figma está fazendo é a parte de protótipo. Como é que funciona? Eu vou selecionar todos os meus frames aqui. Eu vou vir nessa parte aqui de Actions, que é essa estrelinha aqui. E eu tenho aqui, ó, Make Prototype. Ele vai analisar todo o meu design, ver quais são os pontos de ação, ver quais são os frames que ligam um ao outro e vai montar o protótipo sozinho. E aí, eu vou botar aqui, ó, Make Prototype e vou só esperar. Tá vendo? Ele fez em questão de segundos tudo sozinho. Como é que ele conseguiu entender isso tudo? Como é que ele conseguiu ver que aqui era o ponto de ação? Como que ele conseguiu entender que o dentista era o que ia chamar a próxima página? O Figma consegue entender algumas palavras, né? Os nomes dos layers que você bota. No caso, botão. Botão é um ponto de ação, então ele vai chamar, se ele só tem um botão na tela, ele vai chamar esse botão. E aí, uma outra coisa é os nomes. Aqui, no caso, eu tenho dentista. O nome do frame aqui é dentista. Então, eu tenho dentista aqui também, eu tenho dentistas aqui. Então, ele na hora ele já se liga aqui no próximo frame ali. Tem muita coisa falando de dentista. Então, ele já automaticamente seleciona aquilo ali e já monta o protótipo em cima disso. Mas, André, a sua vida está resolvida agora? Você não precisa mexer em nada? Não. Porque ele dá um ponto de partida, ele conecta as coisas para você. E o que você tem que fazer depois? Customizar para elevar esse nível. E você tem que fazer a diferença. Ó, eu dou um clique aqui para ver as configurações. Ele literalmente botou On Tap, Navigate to Dashboard com Instant. Então, fica muito melhor se eu botasse um Smart Animates e começasse aqui a configurar o Easy e também a duração para que tenha uma animação um pouco mais fluida. A mesma coisa para esse daqui, ó. Como é que eu iria fazer? Eu ia botar On Tap, claro, mas aí depois ia botar Navigate to para a página de dentista e também ia botar algum outro tipo de animação, como um Smart Animates, e também ia configurar a curva, todas as coisas que fazem com que você consiga dar aquele up no seu protótipo. A AI do Figma, ela vai sempre te dar um ponto de partida, ela não vai fazer nada por você. E a partir daí você pega aquilo ali e transforma aquilo num design legal, numa parada maneira e no final faça a diferença. Então é isso, galera. Essa foi uma aula básica sobre protótipos. E se você quiser, de fato, aprender UI UX e elevar o seu nível dos protótipos com animações complexas, com interações e animações que vão fazer diferença na hora que você estiver apresentando o seu projeto, se liga no meu curso que eu vou deixar aqui na descrição para você. Lá eu vou literalmente te pegar pela mão e te passar todos os meus conhecimentos de uma forma super direta e prática, beleza? A gente se vê no próximo vídeo